A família de um homem de 75 anos que morreu na semana passada em Londrina questiona as medidas da ACESF com relação aos sepultamentos de vítimas de coronavírus, e pessoas recuperadas da doença. Nesse caso, o idoso havia contraído a Covid em um hospital da cidade, mas quando morreu, já estava sem a doença, inclusive. Porém, no atestado de óbito aparece Covid-19 como uma das causas da morte. O resultado do exame após o óbito mostra negativo para a Covid-19. O teste é do senhor João de Oliveira Florencio. Ele tinha 75 anos e morreu na semana passada. João ficou mais de um mês internado e contraiu o coronavírus, mas havia se curado. Meu pai teve um AVC, ficou internado na Santa Casa por uns 10 dias e acabou contraindo o vírus, na época que deu o surto na Santa Casa. E meu pai estava com um problema sério também na próstata, e precisava fazer uma cirurgia. Daí ele foi para o dia 18, dia 19 para o HU e ficou internado lá com suspeita. Daí na quinta-feira eu recebi a notícia que ele estava mesmo com Covid. E ele pegou, no sábado, ele piorou e foi para a UTI do Covid-4. Ele ficou lá, ficou mal, teve que ficar respirando por aparelhos. A gente estava indo todos os dias saber dele, a médica ligava. Só que tem uma semana atrás, semana retrasada, meu pai não... A médica me ligou, falou assim, seu pai está instável, só que a gente vai transferir ele de UTI, está respirando sem aparelho. E ele a gente fez o teste, ele não está mais com Covid, ele não está mais transmitindo, então ele vai ser transferido para outra UTI. No sábado, quando houve a confirmação da morte do seu João, a Gisele veio até aqui a ACESF para tomar as medidas quanto ao velório do pai. Só que, para surpresa dela, a informação é que o seu João teria morrido por Covid-19 e não haveria velório. Meus irmãos chegando na ACESF para fazer a liberação, trouxe a roupa, tudo. Eles falaram que o médico tinha colocado que a causa foi o Covid e que a gente não ia poder fazer o velório, que ia ser caixão lacrado e cremado e que a gente não ia poder fazer. Eu falei, não, a gente vai fazer sim, porque é o direito nosso. Se eu pude ficar com meu pai dentro da UTI, por que eu não posso velar o meu pai, se ele não foi o Covid? Segundo a diretora técnica da ACESF, a confusão foi causada por causa do documento que informa a morte. Como o seu João teve a Covid-19, isso estava registrado. Só que, nesse caso, nos foi explicado que, mesmo sendo outras comorbidades, o Covid precisa estar na declaração de óbito. E foi onde acabou acontecendo todo o mal-entendido, porque na declaração de óbito estava Covid e nós temos todo um protocolo para Covid. A ACESF tem que seguir um protocolo quando a morte é por Covid-19 ou mesmo pela suspeita da doença. Nos casos de Covid suspeito, eles precisam sair lacrados do hospital, não tem velório e não tem nenhum tipo de despedida, só uma despedida rápida no cemitério. O caso do seu João foi peculiar, mas são recorrentes na ACESF as mortes que chegam como suspeitas de coronavírus e depois não se confirmam. Acontece muito de casos suspeitos, que ele vem a óbito e antes... Tivemos um probleminha na matéria aí, Acho que deve ter mais um trechozinho da entrevista aí que a gente vai tentar ver o que era de informação na sequência. Mas ela estava explicando ali, pessoal, que infelizmente acontece em alguns casos de que aquela pessoa tá com sintomas da doença, foi feito o exame, não saiu o resultado, mas que veio a falecer. Veio a falecer a suspeita de Covid. Então, como é suspeita e não saiu o exame, é melhor... O que o mundo pensa dessa forma, tá? É melhor prevenir do que remediar. Então, como existe a suspeita, então aquela cerimônia de velar o corpo lá vai ser diferente, não vai ter. A gente vai direto, sai com o caixão lacrado, vai direto para a cremação e não tem. Só que daí depois, passa 1, 2 semanas, sai o resultado. E daí o resultado vem como deu negativo. Daí é uma dor tremenda para a família, dobrado, né? Dobrado, porque a família não teve condições sequer de despedir do familiar que veio a falecer. Já está aquele sofrimento terrível de você perder um ente que você tanto ama, e depois, logo na sequência, vem a informação, ela não estava com Covid não. Fala, beleza, então não estava, e daí? Eu não consegui nem me despedir do meu ente querido.
Entendeu? É errado? Entendeu? É protocolo, gente. A gente não tem como saber que o interessante, o melhor seria o quê? Era que o resultado saísse de imediato. De imediato. Faleceu, porventura faleceu. Nós precisamos do resultado já. Já, tinha que ser assim, para ontem. Só que, infelizmente, demora demais, né? Demora demais esse resultado e daí acontece tudo isso que a gente acabou de noticiar aqui, né? E nesse caso do senhor que veio a falecer, a filha falou assim, não, mas a médica falou lá, não, ele não tem mais Covid. Ele não tem, já foi curado, ele já não vai transmitir para ninguém. E daí está lá, como teve no atestado de óbito lá, Covid, o pessoal falou, não, é protocolo, vamos enterrar desse jeito. Vai ter que ser direto para a cremação. Ou seja, mais um transtorno, mais um sofrimento para a família, infelizmente. E é por isso que a gente fala, pessoal, que essa doença não é brincadeira. Independente desse caso, agora falando no genérico, falando no geral, perdão, não nesse caso em específico, que esse vírus veio para mudar o mundo e já mudou. E já mudou. E eu quero falar isso para você, principalmente para você ainda que está em casa, que infelizmente não está tomando a devida precaução, está meio que desleixado para esse vírus. Vamos usar esse termo aqui. Olha lá, esse vírus não pega não, vai pegar só o senhorzinho de idade. A gente já viu, pessoal, nesses meses dessa pandemia, quantas pessoas novas vieram a falecer também. Novas. E o problema de você, novo, contaminar o teu pai, tua mãe, teu avô e acabar matando a pessoa que você tanto ama. Então, você que sai ainda, chega no final de semana, sexta-feira, chama lá os amiguinhos, vamos fazer churrasquinho? Dentro de casa, bem no apartamento aqui, vamos fazer. Não, 10, 15 pessoas quietinhas, sem fazer bagunça, ninguém nem vai perceber. Beleza, tá de parabéns. Tá de parabéns. Continua com essa irresponsabilidade, continua com essa ignorância, vou usar esse termo, porque lá na frente você pode ser o responsável pela morte de uma pessoa que você ama. Que você ama. Então, passou da hora da gente acordar para isso. Passou da hora.